Rafa, você gosta ou não de se posicionar? Eu falei, galera, senta o dedo, velho. Vambora. Você sentar em mesas das quais você é o mais burro, né? Por assim dizer, isso te provoca. Muito. Né? Quão mais valioso e mais autoridade, mais credibilidade, confiabilidade e intimidade você mostrar, menor vai ser o teu custo e mais maduro vai ser o teu lead. E acesso, você só precisa ter uma oportunidade para que isso se torne perene. Criar conteúdo não dá trabalho. Criar conteúdo é parte do trabalho. É isso aí. Ele entendeu que vender não é sobre pressão, e sim sobre processo. Depois de viver fases completamente diferentes, do esporte da alta performance às vendas de porta em porta, ele percebeu algo que poucos founders enxergam desde cedo. Relacionamento abre portas, mas a estrutura sustenta o crescimento. Foi dessa visão que nasceu a Vintor, uma consultoria especializada em arquitetura de receita. Um trabalho que transforma operações improvisadas em máquinas previsíveis de crescimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growthcast, o podcast onde o founder se coloca no centro. Aqui a gente vai aprender muito sobre vários negócios, sobre vários aprendizados do founder durante essa trajetória e principalmente sobre a sua marca pessoal. Mas antes de começar, eu quero apresentar os nossos patrocinadores. O Plaud AI Brasil, que é um gravador de voz com inteligência artificial. Para quem não sabe, o gravador de voz mais queridinho de todos os CEOs do mercado. Ele grava, transcreve, resume e cria mapas mentais do que você quiser, inclusive desse episódio. Então, se você quiser aprender na prática, tudo que a gente falar aqui, você vai ter esse episódio aqui por algum lugar da tela resumido para você conseguir acompanhar na prática e conseguir implementar de fato tudo que a gente falou por aqui. Também temos a Criativa Personalizados, quem fornece todos os nossos personalizados aqui do Founder Growthcast e também presenteia os nossos convidados. Então, muito obrigada, Criativa, porque eu tenho certeza que todo mundo precisa de personalizados incríveis e indicações nunca são demais. Então, se você precisa de personalizados para o seu negócio, não só agora no final do ano, mas para sempre, você tem um parceiro estratégico que é a Criativa Personalizados. E por fim, o Curso Educa, que é a maior plataforma de membros desse Brasil. Tem mais de 8 milhões de alunos que têm os seus materiais, o seu lado educacional internalizado dentro da plataforma, tanto com B2C quanto com B2B. Então, Leandro Ladeira, Wendel Carvalho, Lindant, marcas gigantescas estão por lá. E se você também não está por lá, você está perdendo. Então, entre lá em contato com o pessoal do Curso Educa, que eu tenho certeza que vai fazer diferença no lado educacional do seu negócio. E agora quero apresentar e desejar boas-vindas a esse convidado incrível, que além de convidado é amigo, que eu estou ansiosa por esse podcast. Seja muito bem-vindo, Rafa Gama. Obrigado, Jaque. Tá do lado aí, me conte, como é estar desse lado aí? Eu tava falando com o Dani, né, gente? A gente tem uma galera aqui que tá aqui nos bastidores, né, no apoio, que é mais difícil tá do outro lado da mesa, né? Eu acabei acostumando a entrevistar, conversar com a galera, né, na cadeira de host, mas como convidado, já que é complicadinho, porque eu não sei o que você vai perguntar, né? Não sei o que a gente vai conversar. É um desafio, fica tranquila, de boa. Hoje é de boa, é em casa. Esse é o maior desafio, sabia, do podcast, quando é entre amigos, que é de casa. Mas eu sempre começo com uma pergunta, o podcast, que eu gosto de entrevistar os meus amigos e quero saber quem é o Rafa Gama, além do trabalho. Putz, tá vendo? Já começou bem, já. Difícil responder. Quem é o Rafa Gama além do trabalho? Porque eu trabalho pra caramba, então não tem muito tempo pra ser o Rafa Gama que talvez eu quisesse ser. Eu sou um cara super de boa, tranquilo. Quando eu não tô trabalhando, eu tô ou treinando Gil, né? Ou surfando, ou dormindo, que isso daí também é uma coisa que eu sinto muita falta, né? Eu tenho amigos muito, muito antigos também. Eu sou um cara que gosta de preservar relacionamento, né? Eu tenho alguns grupos ali no meu WhatsApp de amigos da minha infância, assim, da época... da época que eu fui criado lá em Colatina, Espírito Santo, com os meus avós, né? O pessoal da igreja, tem o pessoal da faculdade que eu morei junto. Eu tenho esses grupos, então... O Rafael Gama é esse cara que gosta de preservar relacionamento. Que legal. É isso. Incrível. E agora, você é do Espírito Santo, né? Eu sou natural de São Paulo, na real, é. Mas mora lá por muito tempo? Agora eu tô morando aqui, morei lá, eu fui pra lá aos 4 anos, quando os meus pais se divorciaram. E aí eu
voltei para São Paulo aos 16, 17 anos para estudar. E aí, desde então, eu fiquei mais aqui do que lá, né? Eu acabo indo todos os meses e tudo mais, porque eu tenho alguns compromissos lá, né, de trabalho, mas eu fico, assim, 3 semanas aqui em São Paulo e 1 semana eu vou pro Espírito Santo, né? Legal. E isso, para quem mora em São Paulo, né, acredito que grande parte das pessoas... Eu sei que o podcast abrange o mundo inteiro, né? Não só Brasil, nem só São Paulo, mas São Paulo tem muita essa loucura e talvez muito do que você começou falando em relação a ter esse momento com essas pessoas que você gosta, em São Paulo meio que se perde, né? Se você não trabalha com essas pessoas, a chance de você encontrar e ver elas, se você não tem na rotina, se perde. É mais o quanto difícil. isso, nessa sua fase, vindo agora novamente para São Paulo, tá sendo desafiador em relação a isso? Meu, então... Você tá encontrando novos amigos, novos lugares? Exato. Acabou que depois que eu já estava vindo a São Paulo, né? Já estava nesse batidão, né? Na faculdade e tal. E aí depois tiveram outros negócios ali. Mas depois que... Vou usar o G4 ali, né? Como um marco ali disso aí, né? Desse desafio que você perguntou. Depois que eu entrei no G4, eu passei a criar amigos muito, assim... queridos, né? Você é uma dessas pessoas, né? A Paulinho, o Cris, enfim, tem uma galera ali, né? O Eric, o Pedro. Então, hoje a gente tem a sorte, talvez também, não só a sorte, né? Mas a gente se coloca nesse lugar de esforço da gente fazer coisa junto, da gente sair, da gente conversar, da gente, né, falar de negócio, falar de vida, falar de besteira e tal. E, assim... Foi desafiador no início, agora tá muito tranquilo. Na verdade, eu até tava comentando, né? Eu fiz aniversário há umas semanas atrás e eu tava super com vontade de passar perto de vocês, né? Só que aí, Latam... Obrigada, querida. Atrasou aí o voo, né? Aí não deu pra passar perto. Mas eu sinto, quando eu vou pro Espírito Santo, e aí eu fico assim, 1 semaninha lá... Eu fico agitado querendo voltar para essa doideira, para essa loucura que é São Paulo, porque a loucura perto de quem a gente gosta é mais fácil. Com certeza. Né? É isso. Não, e isso é muito legal. E aí eu já quero começar nesse direcionamento do podcast. Até antes a gente estava falando que o podcast hoje não tem roteiro e quase nunca tem. A nossa ideia é, de fato, trazer a história da marca pessoal e da pessoa para dentro do podcast. E sobre relacionamentos, eu acredito que a gente vive dentro do G4, né? Um ambiente, uma comunidade. Mas a gente sempre olha para esse lugar de que... Se você não tá vivendo o mesmo ambiente, respirando o mesmo ar, acaba se afastando em determinados momentos. O quanto você acredita que isso também impacta pros seus negócios nessa sua evolução? E já conta um pouco sobre a Vinti, o que vocês fazem. Vamos lá, então. Pergunta sobre ambiente, né? O quanto que isso impacta. Já que eu acho que... o ambiente, ele... impacta 100% ali na nossa performance, naquilo que a gente quer construir. A gente estar em mesas onde... Isso é puta clichê, viu, gente, que eu vou falar, mas é real, tá? Você sentar em mesas das quais você é o mais burro, né? Por assim dizer, isso te provoca. Muito. Né? E isso te provoca no sentido de... Ou você vai se transformar para ser tão bom quanto essas pessoas... Ou você vai ficar estagnado e vai para fora, vai ser expulso, né? Então, impacta muito, né? 100%. Então, durante minha vida ali, eu tentei sempre me colocar nesses lugares, né? Para poder me sentir incomodado, né? E me sentir ali num ponto de provocação, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Mas eu também acho legal a gente puxar algumas pessoas, né? Porque às vezes a gente vê ali algumas pessoas que têm um baita de um potencial e elas não têm a oportunidade de estar em alguns ambientes onde a gente pode estar, onde a gente conquistou, né? E é aquilo, né? A gente não é pai de ninguém, mas é legal quando você vê a vontade daquela pessoa de crescer, de querer também estar nesses ambientes. E aí, sobre a Vintel, né? A Vintel é uma empresa especialista de construção em arquitetura de receita. Então, para explicar para vocês o que a gente faz, a gente constrói venda, a gente faz o cliente vender mais e vender melhor. A gente tem 4 verticais ali.
Uma vertical é onde a gente aloca vendedores e pré-vendedores na operação, né? Então, o empresário ele precisa contratar, mas aí ele não vai ter a dor de treinamento, de rampagem, não vai ter a dor ali de ficar no dia a dia, né? Da demissão. Então, a gente tem isso aí, né? A gente internaliza, pega o budget que ele tem para contratação, contrata ou aloca, e aí a Vintel só ganha se vender. Legal. Se não vender, a gente não ganha, ou seja, a gente tem que vender. Né? Então, essa daí é uma das nossas verticais. A outra vertical é a vertical de implementação em tecnologia, onde a gente tem a implementação do HubSpot. A gente é licenciado no Brasil e a gente tem algumas outras implementações de eficiência. Então, IA, mas a parte de em eficiência, não SDR, essas coisas ali, né? É mais eficiência mesmo, para mostrar para o empresário indicadores que vão fazer ele drivar mais. A outra vertical é muita coisa, gente. Então, a outra vertical é uma vertical de consultoria e negócios. A gente entra na empresa, faz uma auditoria, né? E a gente faz um diagnóstico para entender ali aonde que o empresário, onde que aquela empresa precisa olhar, tanto em aquisição, retenção e expansão, para poder aumentar a receita dela. A gente faz essa auditoria, um blueprint, constrói um plano de ação e ali no final coloca ali o que ele precisa fazer em curto, médio e longo prazo. Dura 30 dias e depois ali a gente também dá 30 dias de advisor para ajudar ele a decidir as contratações, as ferramentas que ele tem que ter. E aí uma última unidade, né, de negócio ali que a gente tem, a última vertical, que é de operações. É onde o meu time bota a mão na massa para o empresário, para ele poder construir automações, produto, geração de demanda. É isso, a Vintel faz tudo isso aí. Isso é muito legal, que todos os grandes empresários que sentam nessa mesa, não só nessa mesa, mas que a gente convive hoje, né, que a gente tem o prazer de conviver, tem coisas extremamente diferentes, complexas e que no final do dia tem uma pessoa por trás que desenhou tudo isso e está escutando muita dor daquele cliente, tá? Eu acredito que isso é muito legal aqui dentro do G4, que a gente percebe que os negócios que são estruturados, não só aqui dentro do G4, mas como a gente vive nesse ambiente, estão muito bem alinhados com o que a gente está vivendo nesse ambiente. Então, o negócio também vai movimentando. Mas voltando lá atrás, e eu já ouvi, né, em mesas de bares, um pouco sobre você, que já ouvi boatos que já foi DJ, já foi cantor, já foi várias coisas. DJ, cantor, surfista. Vamos, joga pro universo, vamos ver o que é. Vamos cantar aqui agora pra vocês, pessoal. Então agora vai começar aquelas. Mas me conta de onde veio, e aí eu quero, você explicou um pouco da Vintel, né, o que você está hoje, mas eu quero que de onde veio tudo isso até você chegar aqui. Quais foram as suas trajetórias, o que você passou e o que você viveu até chegar nesse momento? Vamos embora então, que a história é braba. Assim, não vou entrar muito nos detalhes, porque é muita coisa. Mas, assim, como que eu comecei, né, para chegar onde eu tô? Eu fui para um colégio chamado UNASP, tá, para fazer o ensino médio. Isso não vou falar o ano também, mas faz tempo. Aí eu fui pro... Lá em Vitória? Não, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Um colégio, um colégio interno, um internato, né? Um internato adventista. Às vezes alguém que tá ouvindo já deve ter conhecido, estudado e tal. E aí eu fui lá pro ensino médio, e lá você tem você pode ganhar bolsa e tudo mais. Só que naquele período a minha família passou por uma dificuldade financeira que não me permitiu dar continuidade àquele colégio. Esse colégio, meus pais estudaram também, se conheceram lá e tal. E é muito legal, porque tem pessoas do mundo inteiro que vem, que o governo mesmo paga ali. É um colégio particular, mas, por exemplo, tem o pessoal dos Estados Unidos que estuda lá, Angola, Espanha. É bem legal mesmo, né? E tem desde da primeira infância até... hoje até doutorado, pós-doutorado, é bem bacana. A rede de colégios adventistas é muito maneira, é bem organizada e assim, tem no mundo inteiro. Então eu fui estudar lá, minha família passou por uma dificuldade, eu tive que ir pro Espírito Santo por conta disso, só que eu não aceitava, assim, de verdade, não aceitava. Né? Uma fase rebelde, né? Todos temos. Exato, e aí eu tava acho que com 16 anos na época, né? Hoje eu tô com 35, faz tempo. E aí o que eu fiz? Para eu voltar pro colégio, eu tinha que dar um jeito de pagar a dívida que tinha sido deixada. Porque a gente ficou inadimplente lá, né? Não tinha como pagar. E a dívida crescendo, eu lembro do jurídico ligando pra minha família e tal. Nossa, foi um perrengue absurdo, assim. E aí eu descobri que... no Brasil, existem algumas campanhas
de vendas de livro que se chama Colportagem. É uma campanha bem legal da Igreja Adventista, onde estudantes que não têm condição de pagar os estudos vão para lá. Então, pegam alguns livros consignados, eles compram ali, né, e saem para vender de porta em porta. E aí eu lembro que tinha alguns amigos meus que tinham ido para o Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Ângelo. Nossa. Isso, foi... Nossa, específico. Foi bem... eu lembro porque foi um marco na minha vida. E aí eu fui pra lá. Falei, eu vou lá, vou descobrir, né? Foi meu primeiro contato de venda. Eu lembro que quando eu fui me apresentar no G4 pela primeira vez, eu falo que eu fiz a melhor faculdade de vendas do mundo, que é vender livro de porta em porta no Rio Grande do Sul. Aí eu fui pra lá, eu fiquei 40 dias, né, no total. Aí a primeira semana eu lembro que eu não fui muito bem, né? E aí na segunda semana eu já me dei bem, vendi acho que 5 mil reais. Só que eu lembro que a dívida tava em 12 mil, tá? E aí, naquela época, né? Naquela época, 12 mil era muito dinheiro. E o semestre custava, salvo engano... não lembro. Enfim, eu acho que era 18 mil, alguma coisa assim. Era 18 mil. Então, eu tinha que vender para pagar meu semestre e para pagar a dívida, né? Enfim, e aí... Quando você batia 18 mil reais, você ganhava um voucher de 2 mil reais para usar na faculdade, que a gente chamava de fechar bolsa, né? Que você só podia usar na faculdade. E aí eu me destaquei nessa segunda semana, e aí quando você se destaca um pouquinho na segunda semana, eles te mandam para alguma cidade de 2 mil habitantes, 1.000 habitantes, 3 mil habitantes. Para quê? Para você trabalhar por indicação. Então você chega na cidade, você descobre qual que é por exemplo, ali tem mais italiano, mais alemão, mais japonês, holandês. Eu passei por todas essas cidades, tá? Legal. Era mais professor, mais advogado, então a gente tinha que mapear de fato a cidade, saber também a renda per capita, para poder chegar numa porta, bater ali e a pessoa comprando ou não, eu pediria uma indicação. E aí eu faria de casa em casa, mas por indicação. Então eu ia da ponta da cidade até a outra, vendendo. E aí, só que eu chegava no domingo... lá, cheio de livro, com 2 caixas de livro, bem pesado, e eu não tinha lugar pra ficar. Então eu já dormi em tudo em qualquer lugar que você imagina, que você nem imagina. Tipo, eu já dormi em rodoviária, em galpão de prefeitura, em casa em restaurante, que o pessoal que eu conhecia ali na hora. E aí, às vezes, quando tava melhor, a gente pegava, alugava alguma pousadinha e tal, e ficava lá, e era isso, assim, tá? Já que era bem penoso. Mas eu fiz um compromisso comigo mesmo que eu não entraria no lugar que eu estava dormindo enquanto eu não vendesse R$ 1.500 por dia. Então, eu já saí da casa dos outros meia-noite, já saí 11 horas, 11h30. Saía de casa assim, 5h30, 6 da manhã. Era assim todos os dias, né? E na sexta eu tinha que voltar para a campanha principal, que era na cidade grande, né? A gente começou em Santo Ângelo, depois foi para Passo Fundo. E aí eu terminei minha campanha lá. Fiquei no total 40 dias e consegui vender 60 mil reais. Nossa. Eu fui... Acho que 4 pessoas só que fecharam bolsa. 60 mil reais são 3 bolsas. Eu voltei pro colégio, negociei a dívida para 5 mil reais, paguei minha faculdade e também ganhei bolsa. Então, consegui fazer tudo isso. Então, foi uma coisa bem, assim... me ensinou, né, a ter resiliência. Acho que você nem sabia disso, né? Não sabia. Legal. Enfim. Isso é muito legal ver o por trás das pessoas, que quando a gente entende... Ontem mesmo a Marcela Bello também, que faz parte, ela me mandou um trecho, provavelmente já deve ter saído, até sair esse episódio, do livro dela. E aí eu li todo o livro, eu falei, meu Deus do céu, Marcela se eu já admirava antes de Marcela ler... fera. Agora, lendo o livro, eu te admiro ainda mais. E saber dessas histórias, e isso é mais legal, e é exatamente isso que traz o podcast, você trazer o founder no centro, que você construiu todos os negócios milionários, mas no final do dia sempre tem um porquê lá atrás, o que te incentivou a fazer isso acontecer. E como você falou, o bichinho ali das vendas te picou por um propósito muito maior. Você se enxergou ali, talvez, naquele primeiro momento que nunca tinha se enxergado em conseguir conquistar tanto em tanto pouco tempo, e depois dali o que vier de fato é o que você vai fomentando através daquilo. Então, foi incrível. Bastante. Assim, eu fui bem difícil, na verdade. E não é romantizando a situação, esse é o ponto, não, né? Total, não é bonito. Não é zero romantizar, não. Tanto é que eu nunca mais voltei pra vender livro. Tá? Aquela, não leio mais livro. Deus me livre. Mas assim, admiro muito o pessoal que ainda vive disso, ainda... Tem pessoas que constroem família com a colportagem, né? Então... Eu, de verdade, assim, admiro, né? Eu tenho um amigo, assim, de infância, que o pai dele
infelizmente já é falecido, ele construiu toda a família dele vendendo livro de porta em porta, assim, é bem admirável. Dali, assim, eu fui bem... Você era comunicativo desde sempre? Sempre fui comunicativo, Mas porque, meu tio é jornalista, minha mãe é professora, meu pai também vendeu livro, enfim. Que às vezes é um desafio, né? Começar... É bem desafiador, mas assim, é aquilo. Depois dali eu tive altos e baixos, dei muito trabalho pra minha família, na verdade, né? Porque eu voltei aí na faculdade, eu fui pra lá, enfim, aí depois eu tranquei a faculdade, fui treinar jiu-jitsu, já treinava, mas aí eu fui treinar. Até fiz uma hands com o meu time mostrando ali uma fase que eu fui pro jiu-jitsu, aí foi 2015. Você queria ser atleta? Queria ser atleta, eu lutei. Galera, minha vida é muito aleatória, tá? Então, assim, não é mentira, né? Quem quiser, vai no meu Instagram lá que me pergunta, que eu tenho foto pra provar. Tem um depoimento, tem prova social. Mas eu lutei o europeu, fui lá em Lisboa, lutei o europeu, lutei sul-americano, pan, lutei... eu cheguei até faixa roxa, 3º grau. Só que em 2015, quando eu fui pra São Bernardo, mesma coisa. Eu tava duro, e aí já tinha trancado a faculdade, já não aguentava mais estudar, né? E aí eu fui pra Fight Gym, que é do professor Fábio Chemick. Dormi alguns meses na academia, né? Lá, acordava cedão, assim, dormi no tatame, né? E treinava 3 vezes por dia, jiu-jitsu ali, musculação. Ele me deu uma bolsa ali pra poder, né, treinar. E aí, já que eu achei uma república pra morar, e aí tudo desandou. Porque eu cheguei lá, eu era o único que tinha disciplina, só que galera bebendo, indo pra festa, era festa de segunda a segunda. O ambiente, né? Muito do que a gente falou. Ambiente, tem a tatuagem aqui, ó, de rap aqui. Mas a galera é muito gente boa, mas tudo isso me construiu, tá? Porque se eu não tivesse ido pra República, eu não teria conhecido a música eletrônica, não teria ido em várias festas muito legais que eu fui, mas isso foi me construindo, tá? E aí, beleza. Aí, em 2016, eu tava totalmente sem rumo em 2016. E eu voltei pro Espírito Santo e aquilo ali foi o meu fundo do poço, porque eu falei, já não tô mais com idade pra isso. No fundo do poço. Derrota. Porque você voltar pro lugar que você foi criado... E não é uma cidade grande, não é São Paulo, não é São Paulo. Não é um Rio. Absurdo. Aí eu voltei pra lá e eu, E na época ainda sendo ajudado pelos meus avós, pela minha família. Só que aí eu fiz o quê? Eu peguei o dinheiro que eles estavam pagando, queriam que eu voltasse a estudar, né? Tranquei a faculdade, fui estudar lá na Multivix. Peguei o dinheiro da faculdade e aí eu, comprei um curso de produção musical, sem falar pra eles. E um fone, eu já tinha um notebook. Aí eu falei, vou estudar esse curso que dura 3 meses, 4 vezes. Eu realmente estudei, que foi o Make Music Now, do Felipe Sene, um professor meu, ele que criou o projeto do Cat Dealers. Nossa, que legal. Tá por trás do projeto do Kush ali também, entre vários outros artistas. Cara, hoje é meu amigo pessoal. E ali eu já tinha o Rafael de hoje em algumas coisas, de criar esse relacionamento e tudo mais. E aí, um ano depois, especificamente um ano depois, dia 12 de maio de 2000 eu comecei em 2016. 12 de maio de 2017, eu tava tocando na Pachá Ibiza. Na Pachá On Tour, perdão. Pachá Ibiza On Tour, né? Tava tocando. E eu lembro que Ilusionais tava tocando minha música. O Vitor Low, essa galera que o pessoal que tá ouvindo é famosa, deve conhecer. Tive música tocada no Rock in Rio. Até hoje, no Spotify, eu tenho 6 milhões de plays lá em umas músicas e tal. Bem aleatório. Só que aí, eu era um DJ careta. Eu não queria ficar em festa e tudo mais. Já tinha dado a cota. Aí eu criei uma plataforma, né, uma startup, onde eu produzia música para artistas que não sabiam produzir, de vários gêneros. E aí depois a gente criou um primeiro marketplace no Brasil, onde qualquer pessoa que fosse uma produtora poderia colocar a tua música, qualquer outra pessoa no mundo compraria e a gente ganhava ali a porcentagem desse deal, né, dessa venda. E enfim, e aí depois, né, eu tive que estudar marketing, aí eu voltei a vender, porque eu era o André, viu, gente? Você já foi cliente da GPB? O André não existe, era eu, tá? Então vendi... Todo mundo já passou por isso, então, todo empresário já inventou um nome. Vendi uns 4 milhões, eu lembro, foi bem legal. E é isso, aí depois eu criei uma outra empresa, depois outra, comecei a dar consultoria de vendas. E aí eu lembro que em 2020...
23, eu acho, no início de 23, eu tava dando consultoria para um CEO da empresa Tecnoedil, Felipe Meyer, um cara absurdo, empresa gigante lá nos Estados Unidos. E eu falei, eu preciso parar que a dependência fique só em mim, e aí eu preciso criar uma empresa, e aí foi a Vintel. Eu criei a Vintel em maio de 2023, ou junho, não lembro agora. Tem 2 anos e pouco, 2 anos e meio a Vintel. E ali a gente começou como uma agência, mas 6 meses depois já começou a olhar para arquitetura de receita, já olhar para performance, growth, vendas, né? E aí, óbvio, a Vintel hoje é uma coisa completamente diferente do que era, mas já tinha ali o drive de vendas. E basicamente é isso, né? Se eu ficasse falando aí da minha história, durar o podcast inteiro, mas foi assim, né? De forma corrida foi Esse isso. long story short, né? E é muito engraçado quando você conhece a história da pessoa, você entende os detalhes, você vai pegando, sabe, os detalhes miúdos ali, você fala, cara, isso faz todo sentido, e essa conexão. É muito engraçado como a gente, principalmente quando a gente tá em ambientes que fala muito de negócio, a gente se priva muito e a gente acha que aquela pessoa é aquilo e foi aquilo pra sempre, ou desde sempre, né? E a gente esquece que a gente, como ser humano, a gente vive várias histórias até a gente chegar onde a gente é. E a gente é extremamente novo também em relação a isso, né? Como você falou ali no meio da história. Putz, eu já achei que eu tava velho pra acontecer isso. E aí, viver esse movimento de inovação, de crescimento, de inteligência artificial, de novos negócios, faz com que a gente entenda que a gente nunca pode parar de aprender, evoluir. Acredito que muitas das coisas que você foi falando, que é sobre o seu foco, sua disciplina, seu olhar, mesmo que indo para outros lados, de olhar para a educação como parte importante, desde a venda dos livros até, de fato, a compra do curso de produtor musical. Acredito que são detalhes que fazem com que a gente consiga chegar até o nosso objetivo. E que no meio do caminho, no processo, parece uma loucura, né? Como você falou, no processo parece uma loucura. Tá maluco. O pessoal acha que a gente é maluco, que do nada deixa uma carreira, ou do nada deixa um negócio e vai para outro. Mas no final, sempre faz sentido para onde a gente vai buscando os nossos caminhos. E aí, já puxando para tudo isso que você falou, o quanto a sua comunicação e a sua marca pessoal, de todas essas relações que você teve, que foram relações profissionais, mas completamente diferentes, foram importantes e você sentiu essa importância. E aí, ainda não conta daqui pra frente, né, do que você tá vivendo agora, que eu também já quero puxar isso, mas o quanto foi importante manter essas relações, tanto no ambiente musical, porque a gente sabe que música é como dança. Eu sou dançarina desde muito nova. Dança é assim, ou você dá certo, e são pouquíssimas pessoas que estão lá no topo. Hoje eu tenho amigos que são campeões mundiais incríveis, que eu sou muito fã, e começaram comigo, só que eu sei que são 0,00001% da população que talvez vá nessa geração conseguir chegar nesse lugar. Música é a mesma coisa, a gente sabe, né, que existem pouquíssimas pessoas que chegaram no lugar de alcance, de palco, né? Então, o quanto de relacionamento foi importante pra você conseguir chegar e atingir esses lugares que você chegou? Então, Jaque, pessoas são um ativo muito importante, né? E relacionamento, eu sempre olhei para isso como um fim, não como um meio, tá? Pessoas são um fim em si mesmas, não são um meio. E isso vem muito da filosofia que eu acredito, que é o objetivismo da Ayn Rand, autora da Revolta de Atlas, né? Eu não acredito em altruísmo, tá? Sendo bem sincero. Talvez seja, não sei, né, o que você acredita, mas o altruísmo eu vou explicar. Eu acredito que o altruísmo, ele é um autossacrifício. E eu não tenho que me sacrificar para fazer algo para alguém que eu gosto, sabe? Eu faço porque eu quero, porque tem valor para mim, me gera valor fazer algo bom para você. Entendeu? No final do dia sempre vai gerar valor. O interesse sempre rola, né, entre as pessoas. Exatamente. E assim, eu não acredito que o relacionamento seja só um meio, é um fim, né? Porque se eu tratasse relacionamento como um meio, ele é descartável. Por exemplo, esse microfone, ele só faz sentido estar aqui enquanto a gente está gravando esse podcast. Ele é um meio para gravar o podcast. Então, a partir do momento que a gente sai da sala, ele se torna descartável. Entendeu? Então, as pessoas, se eu uso o relacionamento como um meio para eu atingir o que eu quero, as pessoas se tornam descartáveis. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas são um fim em si mesmas. Eu quero chegar no lugar que eu quero chegar, que está bem aqui, e você também. Então, a gente pode chegar junto, né? A gente pode trocar
muita virtude entre a gente, né? E a troca de virtude não é só monetário. Gerar valor para você não é só monetário. É acesso, é conhecimento, é networking, são várias coisas, fala. Né? Presença, fala. Exatamente, conhecimento. Então, você é um fim em si mesmo, né? Quando eu transformo o relacionamento em um meio... Se perde, é descartável, né? Então, eu sempre acreditei nisso. Então, tanto é que eu mantenho essas relações até hoje, né? Até hoje eu mantenho as relações. Eu tenho amigos no mundo inteiro. Por exemplo, tenho até os meninos lá do México, o Ferni e o Rodri, né? Até hoje eles me mandam mensagem. E a gente morou junto no NASP, lá no internato, em 2012. Até hoje eles me ligam em vídeo e tal, porque, a gente tem que preservar esses relacionamentos, né? Sim. Então, é isso, assim, eu tento até demonstrar isso, assim, passar isso adiante lá pros meus profissionais, né, lá da... E poucas pessoas, acredito, que fazem isso em entenderem de manter esse relacionamento. E Sim. muito do que as pessoas falam hoje, como o Rafa falou, tá super na moda em falar frases clichês, mas seja interesseiro, não seja interesseiro, seja interessante, enfim. Tem muito dessas falas. Mas eu acredito que, e a gente tem muito isso parecido, logo quando a gente se conectou, quando a gente se conheceu Sim. e tudo mais, que ao meu ver, é muito parecido do que você falou. Para mim, as pessoas, elas não estão ali só para me oferecer algo. Eu também tenho a oferecer para ela. E a gente consegue construir coisas muito além do que a gente imagina nesse momento. E aí, a partir do momento que você me pega, utiliza aqui e pra cá e não funciona mais, você não consegue, você perde as oportunidades de crescer junto. Exato. Então, principalmente São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca, só que ao mesmo tempo é uma bolha. É uma bolha. Né? Então, já tiveram lugares onde eu encontrei uma pessoa e depois a pessoa, mas eu conheço aquele, vai se relacionando e virando literalmente, uma cadeia, um emaranhado, uma rede gigantesca. Que você fala, cara, se eu tivesse descartado aquela pessoa naquele primeiro momento, de algum momento você vai se arrepender, né? E não se arrepender no sentido de, eu não deveria ter feito isso. Mas no sentido, por que eu preciso utilizar aquela pessoa só para aquele momento? Como se fosse um microfone. Vou dar um exemplo. O exemplo que aconteceu agora, recentemente, né, no Valley. Eu vou contar assim, dane-se, qualquer coisa... Corta. Não sei se... Mas o que pega? Ano passado, eu fui pra Jericoacoara, lá no Ceará, né? E foi, assim, uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. Foi muito legal. Fui sozinho, eu gosto de viajar sozinho, assim. E aí, quando eu fiquei lá uns 10 dias. E aí, não sei quem já foi em Jericoacoara, mas você chega lá em Fortaleza, você tem que pegar trampo, né? É um trampo. Porra, é um puta de um trampo. Você pega um transfer, né? Se você não pega o voo direto pra Jeri ali, você pega um transfer, você demora assim, 6 luas, na verdade 6 horas pra você chegar lá, né? É um lugar muito bacana. E aí, pra voltar a mesma coisa, né? Que não dá pra ir sozinho, gente, senão você vai se perder e tal. Pegar um carro e tal, você vai se perder. Tem que ser o pessoal que é nativo mesmo. E aí eu fui assim, lá e tal, e aí você divide o carro com uma porrada de gente que você nem conhece e tudo mais. E na volta... eu dividi o carro com o Henrique e o João. Eu não os vi durante a minha viagem. A gente dividiu o carro, já que isso foi em junho do ano passado. E aí, resenha, 6 horas dá pra você trocar muita ideia, viu? Dá pra você conversar virar bastante. BFF já. Dá pra você conversar muito e parar o assunto. Mas assim, aí a gente trocando ideia... Eles iam ficar para um evento lá, que era enfim, não vou lembrar o nome da festa lá que tinha, que era a Fortal, acho que era, sei lá. Enfim, e aí a gente manteve troca ali, trocando ideia e tal, durante todo esse ano. No Valley, o João tava com um stand lá com uma empresa. Eu ia falar o nome da empresa, mas aí deixa quieto, senão vai estragar o deal. Tava uma empresa. Lá, e aí ele me conectou com uma CMO, e a gente tá fazendo um deal absurdo pra vir eu atender todo o ecossistema de RevOps deles. Então, assim, a gente super trocando, assim, a gente nem falou de negócios na época da viagem. E aí ele me viu, né, no G4 e tudo mais, a gente foi sempre preservando isso, né? E na boa, assim, não utilizei da amizade que foi criada do Henrique e do João como um interesse no sentido de...
malicioso. Foi um interesse de troca real, de virtude. Eu queria que rolasse uma conexão ali com a empresa que ele tava, da mesma maneira que eu consigo gerar algum tipo de valor para ele. Exato. Né? Porque eu conheço o founder, né, e tal, então para ele também é bom. Exato. Então, olha só o poder que ter esse relacionamento... Pô, beleza, imagina se eu tivesse só descartado isso daí, não teria gerado esse tipo de deal, né? De negociação que a gente está fazendo. Mas é isso, meu. Eu, super acredito, né? E são exemplos como esse que a gente vive todos os dias, né? Exato. E as pessoas... E aí já vou puxando esse olhar para criação de conteúdo. Hoje mesmo eu postei uns stories falando que criar conteúdo não dá trabalho. Criar conteúdo é parte do trabalho. É isso aí. E se relacionar, não é... mais um trabalho, é parte do trabalho. Então, cada vez mais, com a inteligência artificial, até depois da pandemia, eu acredito que a gente teve esse movimento de que a gente foi obrigado a ficar distante das pessoas, a de fato, não ter esse tipo de relacionamento. Sim. E aí, depois da pandemia, a gente entendeu que é isso que sustenta todos os negócios. E quando eu construí um podcast e a comunidade que eu quero lançar o ano que vem, foi nesse desejo de mostrar para as pessoas que só ter o negócio não sustenta. Não dá liga, porque atrás do negócio tem pessoas, né, fazendo isso acontecer. E tinham negócios milionários, gigantescos, que eu via passando não só aqui pelo G4, mas pelos ambientes onde eu vivia. E as pessoas estavam doentes, e as pessoas estavam... perdidas, e as pessoas estavam confusas, e as pessoas estavam distantes e não tinham nada que prendessem elas ao mesmo propósito, ao mesmo objetivo. E a gente, como founder, e aí eu acredito que você também passou não só nesse período que você está em São Paulo, mas nesses últimos anos, de evolução pessoal. Então, você treinar, você se autodisciplinar, você tem a cabeça de atleta. Eu sempre falo aqui que eu não tenho a cabeça de atleta. Quem me dera a ter a disciplina do atleta. Mas eu tenho a disciplina do empreendedorismo, que precisa, talvez tanto quanto a disciplina do atleta. E aí eu queria que você trocasse agora e jogasse essa figurinha sobre criação de conteúdo, que eu sei que eu sou essa fã número 1 aqui, de que você começou esse desafio de criação de conteúdo. Hoje você tem um podcast, que é a Mesa de Gaut. Inclusive, sigam, que é incrível aqui dentro do G4. Faz aqui nessa mesma mesa. Me sentindo em casa aqui. Exatamente. Mas eu queria que você... E lá atrás, quando a gente se conectou, quando a gente conversou, que você estava no desenhar daquele projeto. Sim. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu faço isso, eu já tô há um tempo fazendo isso. Sim. Cara, mudou muitas oportunidades pra mim, gerou muitos valores que eu não consigo nem imaginar. E aí eu lembro que eu falava, cara, eu não consigo nem te mensurar o quanto que mudou pra mim. E aí eu acredito que fazem alguns meses ainda, não deu um ano, né? Faz alguns meses do projeto. Mas eu queria que antes que você falasse da Mesa de Gaut, que você já trouxesse pra mesa, quais foram as evoluções como pessoa que você teve... olhando para essa criação de conteúdo, porque hoje é muito fácil falar sobre criar conteúdo. Todo mundo quer criar conteúdo, todo mundo entende, porque precisa isso, aquilo. Mas ninguém entende de fato, eu não enxergo isso, que as pessoas veem o valor que transforma não só no seu negócio, mas para os seus relacionamentos, para a sua marca pessoal, para a sua oratória, para a sua linguagem, para o seu postura, enfim. Tangibiliza isso para as pessoas, o quanto... como você falou, né, agora, dos seus relacionamentos, mas o quanto a criação de conteúdo te trouxe para esse lugar que você tá hoje e o quanto ela pode potencializar. Tá, maravilha, Jaque. Ótima pergunta. Eu lembro quando a gente tinha acabado de se conhecer, a gente falou, poxa, vamos descer aqui no Pullman para comer alguma coisa, vamos trocar ideia, né? Foi uma resenha. E é muito normal isso acontecer dentro do G4. E aí a gente trocando ali, eu te contando alguns projetos, você falou, Rafa, eu vou começar a te cobrar pra fazer conteúdo. E antes do projeto nascer, gente, é o seguinte, ela que fez eu vestir Rivers. Rivers, eles são incríveis. Ela ligou pro Fabrício lá, mandou uma mensagem, sinal de fumaça, carta, enfim... E aí ela conectou a gente e a Jaque é tão bem posicionada, as pessoas confiam tanto nela, que o Fabrício falou assim, tá bom, beleza, vamos fechar. Não tinha nem o projeto ainda desenhado. Não tinha nem o projeto, não tinha nem conversado com o cara. Ele falou do podcast, ele falou das pessoas que ele queria convidar. Eu falei, eu tenho um amigo que eu tenho certeza que ele vai apoiar o patrocínio disso aqui. Não, absurdo. Hoje a gente é patrocinado pela Rivers e isso foi por tua causa e você foi mais um impulsionador ali para eu poder ir para esse caminho do Founder-led Growth, né? Mas assim, falando da parte PF, né? O que isso me potencializou, me ajudou, né? PF, PJ, tudo a mesma merda. Exato. Já que eu
eu sinto que essa troca, quando a gente tem tanto no podcast, tanto quando vai gravar algum tipo de conteúdo pra gente se desafiar, a gente tá falando pra uma audiência. A gente precisa buscar conhecimento, então a gente tem que também se colocar em local de desconforto. E cada vez que a gente se coloca em local de desconforto, a gente fica um pouco mais resistente. Então, a próxima vez, a gente vai buscar um pouco mais de desconforto. Então, a gente fica mais resistente, e mais desconforto, e mais resistente. Então, a gente vai aprendendo mais, vai criando um repertório absurdo para poder se comunicar, aconselhar, pensar, resolver problema. E aí tem uma situação muito interessante que aconteceu no Traction, aqui, que é um programa de gestão do G4, galera, muito bom, né? Para empresários ali que estão numa fase entre 1 milhão a 10 milhões de faturamento, né? Recomendo muito que façam. O time, né, tinha me chamado para participar de uma apresentação pra fazer um Q&A sobre receita. Eu acompanhei. Pois é, então, e aí eu falei, puta, velho, eu sou comunicativo, gente, só que o que acontece? Eu sou no one-on-one aqui, na resenha e tal, pô, boteco, eu sou, o cara que vai, né, falar tudo ali. Vai ser amigo de todo mundo, mas o problema é subir no palco. Microfone ali na frente de 170 pessoas, que é o que tinha. Eu falei, puta merda, ferrou. Mas vambora, foda-se, vamos tá no inferno, né? Abraço capeta. Aí, e aí eu tinha um trauma de infância. Olha isso, eu tinha um trauma de infância que era o seguinte. Quando eu tava fazendo a forma, acho que é a primeira série que tem a formatura, ou pré-1 pra pré. É o pré, né? Me botaram pra fazer... aí a criançada vai cantar alguma coisinha e tal, me botaram pra solar a música. E eu gaguejei. Nossa, eu lembro que eu cheguei assim, eu fui, chorei. Eu era criança, nossa, enfim. Aí eu lembro que nunca mais... Eu sempre continuei me comunicando com a galera, mas eu não subia no palco de jeito nenhum. Tanto é que acho que da 8ª série tem formatura também, não tem? Não fui na minha formatura porque eu ficava com medo de alguém me chamar pra falar no microfone. Sério, era bizarro, tá? Absurdo, né? E aí eu falei, cara, quer saber? E depois disso, nunca mais tinha subido no palco pra falar? Nunca mais. Esse lance do trauma é tão sério que se você não trata ele, ferrou. E aí... Tipo, a galera do G4 me chamou, eu falei, mano, eu não vou refugar, porque esse é a oportunidade que eu tenho de me posicionar, né? De criar um conteúdo e de mostrar pra eles que eu estou à disposição. É isso. Aí eu falei, mano, que se foda, vambora. Aí eu, beleza. E aí, só que eu já tava fazendo o podcast, né? Já tava fazendo o podcast há 1 mês só. E aí eu fui, e foi brabo pra caramba, O pessoal bateu palma, foi irado. Só que quando eu tava lá falando com o pessoal, eu percebi, gente, olha como o podcast já me ajudou a poder me desenvolver e falar e não sei o quê. E de lá pra cá eu já participei de uma porrada de coisa. Fui mentor do Valley. Assim... Entrevistado no Valley também. No Valley também, então foi super de boa. Então, você se colocar em desconforto, você só tem a ganhar. Né? O podcast no início foi muito difícil, até tava falando com o Dani aqui, né, que estar do outro lado da mesa também é bem complicado, porque a gente não sabe como que vai ser e tal, mas cada vez que você vai fazendo, é igual academia. Exatamente. Né? Você tem que ir praticando, fazendo, aperfeiçoando. Eu só tenho uma trava, eu não vejo os meus vídeos, tá? Eu também tenho eu não vejo. Aprovar o podcast tá sendo, e eu vou abrir aqui pra vocês, aprovar o podcast tá sendo o maior desafio do podcast. Porque eu tenho que me assistir por 1 hora. Eu odeio, assim, gente, eu sou dançarina desde muito nova. Eu odeio me assistir dançando, desde muito nova. Então, eu só ia, né? Naquela época, eu danço desde muito nova, então naquela época eu nem tinha as redes sociais. Eu tenho um vídeo postado no YouTube. Caramba. E os meus vídeos, assim, eu posto e saio correndo, eu posto, vou tomar banho, eu posto e entro numa reunião. Porque senão, a gente tem que se autossabotar muitas das vezes, sabe? Então, exato. Eu tenho um racional pra isso. Eu tenho um racional pra não assistir. Não é uma desculpa, tá? É um racional. Eu tenho um time que assiste os episódios, eles vão lá, mas o que acontece? Eu sei que eu vou falar alguma merda. E eu sei que se eu assistir eu falando essa merda, eu falo, puta, Rafa, no próximo eu vou me privar. Exatamente. E eu não quero me privar. Eu quero falar o que eu quero que seja fluido. Exato. Né? Então eu não vou assistir assim, tá? Mas eu vou perguntar pro meu time se o Founder Growth Cast foi
brabo. Aí eu vou... Não, mas esse eu vou assistir sim, tá? Não, mas isso é muito legal de mostrar esses desafios Sim. na criação de conteúdo, porque foi exatamente esse objetivo do podcast, das pessoas olharem um palco e acharem que é lindo, que é maravilhoso, Sim. que é incrível. Como eu falei, eu vi você lá no Traction, as fotos, isso, aquilo, você postando. Mas eu tenho certeza que as pessoas que te assistiram, as 170 pessoas que te assistiram, não pensavam que você tava com medo, com frio na barriga, tava desconfortável, tava assim, meu Espero que Deus não. do céu, o que eu tô fazendo aqui? Espero que não. A vulnerabilidade, ela conecta. Isso é muito legal. É uma das coisas que você com certeza passa por isso, né? Conversar com pessoas que você admira e ver o que elas alcançaram demonstra que elas chegaram lá mesmo com as vulnerabilidades, com os desafios. Todo mundo tem fraqueza. Todo mundo. E eu sempre falo, acaba que sempre, todos os podcasts vem esse tópico, que é aprender a sentir conforto no desconforto. É isso, o mantra do jiu-jitsu. Eu nunca fiz jiu-jitsu, não posso ficar na unha. Mas é muito engraçado isso, como a gente, como empresário, a gente tá 100% do tempo desconfortável. É isso. É 100% do tempo. Eu lembro que eu sempre conto essa história, eu entrei na banheira de gelo. E aí quando você entra, você fala, cara, eu quero sair daqui, o seu corpo inteiro quer sair. É louco isso mesmo. E empreender é isso. Todos os dias você quer sair, você fala, cara, não é possível. O que eu estou pensando em fazer isso acontecer? Só que é você se quebrar todos os dias. Putz, ontem eu fui bom, mas, cara, amanhã eu tenho que ser melhor. Não tô acostumada com isso. E poucas pessoas têm essa cabeça, essa capacidade, eu não sendo atleta. Sim. De, cara, eu ganhei ontem o campeonato, mas amanhã tem outro. É lógico. Foda-se que eu ganhei ontem. Eu quero ganhar o de hoje, quero ganhar de amanhã. Atleta não tem passado. Não tem. É isso. E criar conteúdo como alavanca de negócios, né? E como se tornar o principal canal de marketing. Sempre quando eu falo para os meus clientes, amigos, parceiros, enfim, para todo mundo que eu propago esse mantra, cara, você não vai ter noção das portas que vão abrir para você. Totalmente. Você perde o controle. Você não já perdeu o controle das portas que começaram a abrir para você? Absurdo. Na verdade, absurdo. Tem coisas que são tangíveis e tem coisas que são intangíveis. É muito louco isso. É muito louco sair pra tomar chopp com o Napoli. Porra. Tá ligado? Exato. Tipo, o Napoli é uma lenda. É uma lenda aqui do G4 que, de verdade, é o cara que fez o planejamento estratégico da Ambev, da Petrobras, do G4. Absurdo. Não, é absurdo. Isso é intangível. E aí você começa a falar, cara, foi um videozinho. Não foi um videozinho, não foi um podcast. Não. E aí eu aprendi uma coisa recentemente, que é marca pessoal são juros compostos. Sim, boa. Então, assim, não é agora que a gente vai plantar. Você vai colocando. E do nada você vai, caraca, tô milionário. É assim que acontece. E as pessoas lá na frente acham que é fácil. Quando você já tá lá com juros compostos. É absurdo, Jaque. Assim, o que eu falo pra galera? Marca pessoal é algo que realmente precisa investir. Não é igual mídia paga. Mídia paga, embora tenha o seu valor, e, pô, lógico, né? Você primeiro constrói a tua marca, né? De maneira com tráfego orgânico e converte ela com mídia paga. Mas você também consegue converter tudo com a marca pessoal. Você reduz o CAC, né, o custo de aquisição, com a marca pessoal de duas coisas. O que eu faço? Eu faço. Porque, primeiro, o adulto faz o que tem que ser feito. É isso. E, segundo, fazer quando eu não tô afim não é um sacrifício. Voltando lá naquela história do autossacrifício. Eu faço porque isso vai gerar valor. Entendeu? Isso. Porque você sabe muito bem o porquê você tá fazendo. Eu sei, eu tenho um propósito. Então, aquilo eu faço porque vai gerar valor e ponto final. Mesmo que eu não esteja afim, né? É a despeito do meu humor. É isso. Entendeu? Então, eu faço. Né? Inclusive, até algo curioso. Assim, gente, quando vocês forem contratar, contratem pessoas boas, né? Já que eu sei disso, eu conheço alguns clientes dela e, todo é unânime. Né? Dizem que a unanimidade é burra, mas nesse caso não é, porque a galera realmente elogia. Mas eu tava com o meu time ontem, né? Conversando com eles e elogiando, que eu fui jantar com o Nardon e com outros empresários. E aí, o meu time falou, Rafa, tenta fazer alguma mídia, algum negócio assim, que é legal. Até o Vini da Up Gestão tava lá. Uhum. E aí, tá ligado? Você meio que... eu tava tão entretido na conversa, até fiz algumas coisinhas. De repente, nos meus stories aparece lá, eu comendo, conversando com outras pessoas e trocando ideia. Eu falei, gente, como é que vocês fizeram? Elas entraram em contato com o Storemaker do G4, negociaram alguma coisa com ele que eu não sei o que é até agora. E ele que fez o negócio, mandou pra elas editaram e postaram. Eu falei, caraca, mano, é isso.
sabe? A proatividade, liberdade. Elas estão com um propósito. A galera lá é bem foda. A Mel, a Vicky, a Cacá, a Bia... Gente, se eu esqueci alguém, me desculpa, tá? Mas vocês são brabas. Não, mas isso faz toda a diferença, você dar liberdade pro time. A criatividade, eu sou da criatividade, né? Eu sou essa pessoa de ambiente, de olhar e da hora vir uma ideia. Então, a gente dar liberdade pro time ser criativo e fazer isso acontecer. É isso. Cara, faz toda a diferença. É Até isso aconteceu com o Dani. Ontem um cliente veio gravar aqui. Eu falei, Dani, tudo bom? Tem como você gravar pra mim? Dani, tem como você gravar que a Mel, a Bia, a Cacá, a Vicky vão pedir pra eu postar, sério. Dani, já tá faz gravando aquele já. takezinho top ali que eu vou mandar pra elas. E isso é muito engraçado, porque as pessoas sempre me perguntam, cara, você tá sempre com o time, você tá sempre com o Store Maker, você tá com isso, aquilo. E não necessariamente... E aí, isso faz parte do meu trabalho como J7, de... Quando não tiver esse acesso, como que vai fazer? Porque por muitas das vezes, só você é convidado para os lugares, só você tem esse acesso. Fato. E aí, o nosso trabalho como J7 hoje é treinar os empresários para fazer isso também sozinhos. Porque em muitos ambientes, em muitas oportunidades incríveis, só você vai estar ali. E você não vai gravar porque não tem ninguém gravando por você. E, de novo, a marca pessoal não se delega. E é incrível quando você tem um Star Maker pra fazer enquanto você tá vivendo. Mas nem todo mundo tem esse budget, nem esse todos os acesso. momentos. Nem todos os momentos também. Porque imagina, você tá lá num jantar, isso, aquilo. Custa tirar uma foto, custa gravar um vídeo, limpar uma câmera bem. Ou pedir pra alguém fazer também, né, meu? Porque a galera às vezes tem vergonha. Na verdade, é o seguinte, rolou esse final de semana. A gente tava no evento, tava só eu e a Jaque, que tinha acesso. Exato. Cara, a Jaque me gravou, meu. Exato. Sério, foi muito maneiro, um ajuda o outro. Então, eu acredito que sobre marca pessoal, e eu fico muito feliz do G4, principalmente nesse ambiente, né? Falando no movimento aqui dentro, de várias pessoas estarem fazendo isso, porque antes eu era estranha. Então, eu pegava o celular e eu era... Nossa, todo mundo fugia. Eu juro pra vocês, gente, era uma fuga. Caramba. Parecia a fuga das galinhas. Cada um ia pra um lado e eu falava, gente, né? só eu tô gravando conteúdo aqui. Eu pareço um peixe fora d'água. E agora, ver cada vez mais os empresários se movimentando e mostrando que, cara, eu vou ser autoridade, eu vou ser protagonista da minha narrativa. Como a Dib, como o Thales, como o Alfredo, como o Nardon, como a Natália Beauty. Cada um no seu lugar. É isso aí. Não tendo mais um lugar de tipo assim, cara, não, só ele pode fazer porque ele já é grande, porque ele é aquilo. Não, cara, não precisa número de seguidores. Nem eu, nem o Rafa temos milhões de seguidores. E pra gente não é isso que impacta eu gravar conteúdo. Impacta uma pessoa chegar pra gente e falar, cara, acompanha o seu vídeo, acompanha o seu trabalho, gostei do seu trabalho. Isso é muito maneiro. Isso impacta muito mais o nosso lado humano e pessoal e nos dá muito mais motivação do que o número de seguidores. Exato. A gente sabe que o número de seguidores é relevante, mas não é isso que muda o game. Não muda o game, muda o game é acesso. Entendeu? Seguidor é métrica de vaidade, embora seja importante, mas o que você tem de acesso, que eu sei que você tem de acesso, você tem mais acesso do que pessoas que têm mais de 100 mil, 500 mil seguidores. Eu sei, eu te conheço, entendeu? As coisas que eu faço, às vezes eu olho e falo assim, meu Deus. O pessoal pergunta, como você consegue? Eu falo, nem eu sei. É acesso. De verdade, acesso. não eu sei. Isso é relevante. Isso tem valor. E isso na marca pessoal. E foquem também, eu acredito que é importante deixar, como o Rafa falou, a nossa marca pessoal não tá no Instagram. A nossa marca pessoal tá na gente. Tá na gente. Então, assim, onde eu sentar, eu vou ter uma marca pessoal relevante. Mesmo que a pessoa nunca tenha escutado falar do meu nome, ela nunca saiba do Rosa, ela nunca tenha me seguido no Instagram. A minha marca pessoal vai me seguir em relação a isso. Então, eu acredito que você tá percebendo cada vez mais isso, né? A Misa de Gaut, a Vintel, você, o Eric, enfim, o que vocês vêm construindo, independente do G4, independente da mesa, independente da Vintel, vocês estão ali. Então, isso é muito legal, porque a pessoa deixa de te enxergar como marca e te enxerga como pessoa. É isso aí. Então, isso é muito relevante. Bem legal. E eu acredito que pra esse podcast, eu acredito que eu tava ansiosíssima pra fazer esse podcast, de verdade. Porque foi depois da nossa conversa lá, que eu falei, cara, vai, faz, acontece. E eu vi o crescimento e enxergar o crescimento dos empresários e de você nessa estruturação, os lugares que você almeja chegar e já vem atingindo, é muito legal. Então, fico muito feliz mesmo por ser essa apoiadora. E eu quero mais pessoas no palco, porque, cara, vem, galera. Sou case, hein, galera? Sou case da psicóloga já. Eu falo, cara, tá com medo, vai com medo mesmo, tem traumas, tem isso, a gente vai superando no meio do caminho. Ainda não é fácil pra mim, ainda não é fácil pra você, e várias vezes vai ficando desafiador. Então, o mais legal é que a gente, como eu falei, viver num ambiente onde não é estranho você gravar, não é estranho eu te entrevistar, não é estranho você me entrevistar, é muito mais legal. Sim. Então, se você tá num ambiente, e o Rafa falou muito isso no começo do podcast, né? Se você não tá num ambiente onde não te representa ali, muda de ambiente. Sabe? É tão simples quanto. A gente criou um grupo,
Eu ia falar panelinha, né? Mas é um grupinho muito maneiro também, né? Sim. Tipo, a gente ali, né? Bom... Se apoiar, A gente se apoia muito, então isso tá sendo bem legal mesmo, né? Então... Ajuda na caminhada, né? Não se sentir sozinho. Nossa senhora, ajuda muito. De verdade, a generosidade ali de cada um impulsionar o outro e tudo mais. Você tem uma frase, né, que você sempre fala nos stories, né? Quem tem amigos tem tudo. Né? Você sempre escreve isso. E é real, meu. Então, vocês mal me conheciam e já me acolheram. Eu falo isso pros meninos também do G4. Já me acolheram e tal. E você fazer isso comigo me constrangeu a ponto de falar, caramba, que galera, gente boa, né? E aí eu agora faço parte, né, desse grupo aí, junto, né, nesse nosso grupo, que agora quem a gente olha ali que tem o mesmo perfil de agregador, a gente quer puxar pra gente também. Então, isso é muito legal, né? E anfitriões, né? Isso que eu ia falar, até puxando os anfitriões do G4. Eu sempre almejei esse lugar, e que nem existia, ninguém desenhou. Mas eu já falava que eu era uma anfitriã do G4 há muito tempo. Irado. E ver isso acontecer como marca, né? E a gente sabe, o G4, como toda empresa que cresce, tem várias prioridades, vários pontos e tudo mais. Eu sempre falava pra eles, gente, deem palcos pros membros. Vocês têm todos os canais aqui para serem os palcos. Você não precisa contratar um influenciador. E você que está ouvindo o podcast, você não precisa contratar um influenciador independente do seu negócio. É só você, de fato, olhar para os seus clientes, que eles são os seus principais canais. Exato. As pessoas não enxergam isso. Não enxergam. A gente é responsável por reduzir o CAC do G4. Muito. A gente está na alavanca tanto de retenção quanto de aquisição, obviamente, retenção e expansão. O fato do G4 ou de qualquer empresa dar mais acesso ao cliente, ao membro, dar mimos mesmo, fazer algumas coisas... Mudar a experiência, né? Exato, mudar a experiência e coisas que às vezes não geram um OPEX, né, um custo muito alto, nos impulsiona, nos provoca a sermos promotores. E é gostoso ser promotor, sabe? E aí, fazendo isso, a empresa vai ganhar muito. Muito. Porque é CAC negativo. Não, tanto que eu e o Rafa já vendemos de G4 aqui. É isso aí. Tem Olha, mais que muito vendedor por aí, de fato. Mas isso, falando agora tirando o G4 de contexto, né? E falando como a Aplaude, que eu sou CMO da marca hoje, o tanto que a gente tem de promotores da marca é absurdo. Irado. Porque a gente, de fato, deu palco para as pessoas que usavam a marca, usavam o produto. E aí, quando você dá palco para as pessoas que são seus clientes, cara, eles voltam. Tem gente que reposta e fala, eu sou apaixonado por vocês. Vocês mudaram a minha vida. E mostram isso, e criam conteúdo, isso, aquilo. Então, assim, independente do setor, do segmento que você tem, se você começar a enxergar os seus clientes como seus próximos vendedores, propagadores, influenciadores, eu tenho certeza que isso vai fazer completamente diferença dentro do seu negócio. E eles vão cada vez mais se apoiarem, se ajudarem, crescerem. Então, eu fico muito feliz em estar fazendo parte dessa nova fase. Não só do G4, mas do movimento do empreendedorismo como um todo. O Adib tem muito espaço nisso. O Thales, o Alfredo, o Nardon, o Thiago Nigro, o Joel J, enfim. Todos esses grandes empresários. Mas pense que você não precisa ser tão grande quanto eles para começar. Sim. Porque por muitas das vezes a gente fala, mas eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas eu não tenho isso, aquilo. Cara, começa. Não é sobre o número de seguidores. Como o Rafa falou, é sobre acesso, é sobre lugares que você vai estar, que só você poderia estar. É isso aí. Então, tenho certeza que faz toda a diferença, não só pra gente, mas pras pessoas que vão vir depois da gente. Plaude é brabo, viu, galera? Seguinte, Plaude, enquanto... Eu não trouxe o meu, porque o meu está sendo utilizado, porque tá rolando uma imersão aqui, né, no G4. Ele tá lá aprendendo, tá estudando. Ele tá lá fazendo o dever de casa dele, né? Mas o Plaude, de fato, no começo da estratégia, e até compartilhando um pouco você com um amigo, no começo da estratégia eu pensei exatamente isso. Eu falei, cara, eu preciso fazer com que as pessoas... Eu não vou criar conteúdo, eu não vou ser só a cara da marca. Eu uso isso a meu favor, eu sou a cara da marca, mas eu não quero que só eu seja. Sim. E eu não quero que outra pessoa tenha que ficar pagando pra ela fazer. Então, a gente vai dar palco pra todo mundo que criar. E foi assim que a gente começou. Hoje, a gente tem mais de 30 mil seguidores de 100% orgânico. A gente tem vídeos de mais de 10 milhões de acessos. Que legal. E de uma marca que não tinha uma concorrência. Então pensa, uma marca que eu não posso, eu vou me inspirar aquela. Não tinha onde a gente se inspirar. Teve que se criar, né? A gente criou. E aí foi o meu case de sucesso. Esse ano eu vou sair numa revista. Que legal, parabéns. Como profissional do ano. Principalmente olhando para esse lugar, de tirar uma marca do zero, que não tinha concorrência, para colocar nos principais lugares do Brasil. Então, fico muito feliz. E a criação de conteúdo tem muito disso. Então, mais um case aqui para vocês entenderem que
todos os negócios têm mercado e têm lugar pra criação de conteúdo. Porra, que maneiro, E comecem. parabéns. Muito obrigada. Bom, agora chegando no finalmente Bora. do episódio. Gostou? Tá mais tranquilo? Curtiu? Pô, tranquilaço, hein? Hein, Dani? Curtiu. Bom episódio, né? Muita gente vai tirar muitos insights aqui, tomar vergonha na cara e começar a criar conteúdo. Legal. Mas eu sempre faço uma troca de bate-bola aqui. Bora. E eu quero fazer, não pode ficar em cima do muro. Eu sei que você não é essa pessoa, mas Não, só vambora. Pra, né? Nossa. Bora. Vambora. Resultado ou reconhecimento? Resultado. Resultado, ótimo. Bastidores invisíveis ou palco com holofote? Palco com holofote. É isso, eu gosto de pessoas que colocam... Pô, lógico. Fala, eu gosto de estar no palco, eu gosto de chamar atenção e é isso. Palco é isso, vambora. Impactar milhares de pessoas superficialmente ou transformar poucos profundamente? Transformar poucos profundamente. Isso. E essa roda vai girando. Galera barulhenta, tem que ser. É isso. Pensar sozinho ou trocar ideias para evoluir? Trocar ideia. Senão não teria mesa de gout. Com certeza. Postar só quando for genial ou mostrar também o processo? Mostrar o processo. Com certeza. A vulnerabilidade conecta muito, né? Muito mais que o fim, né? E por fim, se você pudesse deixar uma frase de tudo que a gente conversou sobre nesses últimos meses, né? Da transformação, não só da sua marca pessoal, mas da sua construção. O que transformou na sua vida. Se você pudesse deixar uma frase para que as pessoas se inspirassem no final ali, o que você falaria? Vamos lá. Tava até lendo o livro do Jaco van der Kooi, né? Que é o de arquitetura de receita. E ele fala muito sobre recorrência, negócios de recorrência, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro com previsibilidade. E aí tem uma frase que ele coloca lá, e aí eu vou pegar só a primeira parte da frase, que a segunda já vai para uma parte de negócio, que é: recorrência vem de impactar o tempo todo. É isso. É isso. Obrigado. Incrível. Não, depois dessa, eu vou usar essa frase pra minha vida. Porque exatamente ontem eu postei sobre isso e hoje eu postei um story sobre isso, que Irado. faça as coisas repetidamente. É isso. Se eu usasse o rosa uma vez, as pessoas não iam me reconhecer pelo rosa. Eu já usei mais de 1000 vezes o rosa. E aqui, esse podcast não poderia ser diferente com o pontinho rosa. Adorei. Então, é exatamente sobre isso que você falou. As pessoas, por muitas vezes, quando a gente tá fazendo, tá no processo, a gente se cansa de seguir o processo. Sim. E muitas vezes a gente tá quase chegando no resultado e a gente desiste no meio do processo. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível. Valeu Sigam demais. o Rafa em todas as redes sociais. Acompanhe a Mesa de Gout, que é um podcast fantástico. Tem eu também lá falando Tem mesmo, vai muito lá. sobre os conteúdos. Tem pessoas incríveis. Os insights que eles trazem, eu sempre falo isso, os insights. A troca entre o Rafa e o Eric são incríveis. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi incrível. Valeu Eu demais. estou animadíssima. Muito feliz por ver essa sua evolução daquela mesa que a gente tava ali comendo um hambúrguer Verdade. naquele dia e ver essa tua transformação aqui. Foi incrível. Parabéns, sucesso e bora lá. Muito obrigada. Obrigado, Jack. Tamo junto. Obrigada. Até o próximo episódio. Curta, comenta, compartilha e siga nós em todas as redes sociais. Um beijo.